Olá, trago mais um podcast, mais um episódio do podcast do In Academy, né? Uma extensão da Indose Pharma, do Indose Science, né? Que a gente traz ali pílulas de conhecimentos diários, enfim, para vocês aqui com base em ciência, né? Hoje eu tenho duas convidadas muito especiais aqui, a doutora Germana, médica do esporte, e a Rose, enfermeira voltada para práticas de terapias injetáveis, onoterapia, né? E hoje elas se apresentaram aqui no nosso CITIM, na segunda edição do CITIM, e trouxeram um tema, né? A doutora Germana falou bastante do tema de obesidade, injetáveis voltado para essa prática. E a Rose, ela falou especificamente da questão de documentação para clínicas injetáveis, né? Que é um tema que a gente vai abordar bastante nessa conversa. Eu queria primeiramente que vocês falassem um pouquinho da sua apresentação, cada uma pudesse citar novamente, tá? O que foi falado na apresentação de forma bem breve. Depois a gente vai para as perguntas e continua. Então, eu falei especificamente do uso das terapias injetáveis dentro da prática da medicina personalizada e mais especificamente do tratamento da obesidade, o que tem de evidência científica hoje na literatura e como a partir dessas evidências a gente consegue individualizar cada situação de tratamento dos nossos pacientes. Perfeito. E o meu tema foi sobre como nós vamos estruturar um serviço que tenha as terapias injetáveis, cumprindo todas as normas e regras da Anvisa. É algo bem que parece simples, né? Se a gente for falar, mas não é. Burocrático. Muito burocrático, né? Quando a gente para analisar também questões até de RDC, enfim, é um pouco até escasso, né? A gente para ver a fundo. E eu gostaria de iniciar com uma pergunta bem interessante, assim. A gente teve um boom de clínicas injetáveis nos últimos anos, né? Vamos colocar ali uma cronologia de 2022 para cá. E hoje, em 2025, né? Do ponto de vista prático, como você como médica, doutora, e a Rose como consultora, né? E trazeriam sugestões para a implementação dos injetáveis dentro da clínica. Quais pontos vocês... Assim, não, isso aqui é super importante, vamos começar com o intramuscular primeiro, que é mais simples, enfim. Como as duas aplicariam isso na prática de fato? Vale ressaltar que uma via de administração não anula a outra, né, Sim. Gê? Você, como médica, pode falar com mais propriedade do que eu. Eu entendo aqueles médicos que querem iniciar com as terapêuticas intramuscular, porque acham que vai ser menos burocrático. É bem importante Mas ressaltar, né? é o mesmo tempo e praticamente as mesmas documentações, porque a gente está fazendo uma terapêutica invasiva. O que vai mudar é o tempo de permanência desse paciente no ambulatório ou no consultório e o volume, né? Porque Sim. no intramuscular a gente acaba não fazendo um volume mais do que 10 ml, né? E no endovenoso a gente acaba tendo esse volume maior e o tempo de permanência maior desse paciente no setor. Acho que do ponto de vista médico, eu acho que talvez a pessoa se preocupar em aprender, entender o que está prescrevendo para os seus pacientes, quando utilizar, começar trabalhando com ativos talvez que tenham uma menor chance de ter uma intercorrência, para ganhar um pouco mais de segurança. Acho que seriam, pensando assim do ponto de vista médico, talvez o que eu me preocuparia inicialmente. Falando do ponto de vista regulatório, em deixar essa documentação toda organizada, tanto nessa parte de licença de sanitária, ver o que o Conselho Regional e Federal de Medicina exige, deixar todos os POPs adequados, deixar um setor, se for só intramuscular, com as agulhas e os calibres adequados, né? Exato. Porque eu que estou em campo na consultoria, cada vez mais vejo que os setores estão sendo montados de forma errada, né? Então precisa ser adequado. Essa questão das agulhas é algo muito importante, né? De técnica de aplicação também. Então eu sempre falo, vamos começar certo para a gente não ter problema lá na frente, né? Quais agulhas você geralmente sugere para intramuscular? Para veículos oleosos, eu sempre deixo no setor a agulha 30x8 e a 25x8, né? Que eu sempre falo para as minhas alunas na enfermagem, a gente não tem que se atentar por cor de agulha, né? A gente tem que se atentar, exatamente, a gente tem que se atentar por calibre de agulha. Então, 40x12, 30x7, 30x8, 25x8 e assim por diante.
Então, para as medicações oleosas, a gente deixa como padrão esses tamanhos, com esses calibres, e considerar sempre o biotipo do paciente, né? Sim, E para certeza. veículos aquosos, a 30/7, né? E sempre considerar o biotipo do paciente, né? Porque não quer dizer que a 25/8 e a 30/8 a gente padronizou para óleo, que de repente eu pego um veículo aquoso para aplicação e pego um paciente obeso. E agora, o que eu tenho que fazer? Então, o calibre da agulha também é decisivo nessa hora. Agora que você entrou em questão de biotipo, gostaria de fazer uma pergunta, assim, mais da prática mesmo do dia a dia, né? Hoje, tem várias literaturas que trazem que a região ventoglútea, que é a região lateral aqui de aplicação, né? É a região mais segura para as aplicações intramusculares, principalmente oleosas, né? Do seu ponto de vista prático, né? Como poucos médicos têm esse conhecimento, né? Até que a gente não aprende na faculdade, isso não ensina lá pra gente, mas do ponto de vista prático, como isso o paciente vê quando você vai, vou aplicar aqui na lateral, fala, estranho, ou estiver tranquilo, eles têm uma boa aderência. Na minha prática é muito tranquilo, Cris, até porque o paciente ele se sente muito seguro comigo como profissional de enfermagem, né? E a ventroglúteo, você aplica no paciente deitado, com as Sim. pernas lateralizadas, bonitinho, você explicando para o paciente o que vai ser feito, a técnica adequada, ele se sente seguro. Eu sempre falo que esse paciente que é bem informado não tem experiência ruim. O último tratado de enfermagem agora, até comprei ele para deixar lá na clínica, para mostrar para as alunas, ele retirou a aplicação dorsoglúteo, né? Deixou como padrão a ventro, né? Legal. Porque estava havendo muito erro de aplicação por conta da técnica de aplicação na região dorsoglúteo, né? Então, exatamente. Né? Então, algumas literaturas já estão até tirando a via de administração dorsoglúteo. Quando eu vou ensinar as minhas alunas da técnica de aplicação ventroglúteo, eu me preocupo em explicar a anatomia, mostro a imagem, faço elas tirarem todas as dúvidas, mas na minha prática clínica é muito tranquilo porque eu explico para o paciente. O que eu tenho observado é que elas não sabem fazer a aplicação ventroglúteo, então isso acaba trazendo uma insegurança para o paciente. A partir do momento que a gente se sente seguro na técnica, o paciente também se sente seguro ali na administração da medicação. Sim, sim. E é bem interessante, assim, porque na parte da consultoria que a gente presta, né? A gente fala, doutor, ou até mesmo a equipe de enfermagem, vocês já aplicaram alguma vez pela ventoglúteo? Não. Então, é muito costumeiro, assim, a gente, essa questão da aplicação, até mesmo o deltoide, eu acho que ele acaba sendo mais utilizado como via de aplicação, que não é o sugerido, né? Só para deixar claro, o deltoide é padronizado para vacinação, né? Ele não é para utilização de ativos, principalmente ativos oleosos, né? Só um ponto que eu lembrei agora falando de ativos oleosos, importante de citar também, é a questão do conforto, né? Se a gente pega um ativo oleoso, vamos falar assim, uma testosterona, né, um hormônio, ele é mais favorecido essa via, a questão do conforto do paciente também, né? Exatamente, e o calibre adequado da agulha, O calibre adequado também, o biotipo, enfim. E também a questão da inervação, né? Não posso ter uma inervação nessa região, o tecido adiposo também é menor. Né? Então, geralmente os pacientes que fazem terapia de reposição hormonal preferem a via ventroglútea. E a vaso lateral dói, né? Só pra gente fechar essas vias. Tá. Bom, vou fazer uma pergunta agora mais geral, as duas podem responder se preferirem, sobre a equipe. Qual que é o papel, principalmente, do enfermeiro nessa parte de gestão, tá? Pode ser gestão da clínica, gestão da documentação, enfim, da aplicação de fato, e a do médico, né? Em questão da visão da prescrição ali, antes de chegar na enfermagem. Tá? Se quiserem pontuar... Acho que a gente pode compartilhar a nossa experiência, né, Gê? Nós somos melhores amigas, somos sócias, temos a nossa clínica, nós complementamos muito o trabalho da outra, mas eu não faço nada sem a prescrição da Germana, né? Não faço nada se eu tiver uma dúvida, se eu não perguntar para ela. Então, meu papel como enfermeiro é deixar o setor sempre organizado, o estoque em dia, a jornada do paciente tem que estar impecável, com acompanhamento durante toda a terapêutica dele, quero saber se está tudo bem, se não está feliz, o que está dando certo. Eu e a Germana, a gente conversa o tempo todo, né, Gê, sobre os nossos pacientes. Então, a gente tem como rotina na nossa clínica fazer as reuniões de alinhamento para falar sobre os nossos pacientes, faça chuva ou faça sol, sempre tá esse compromisso na nossa agenda, porque lá o paciente não é mais um,
né? De fato, a Não. gente gosta realmente de conversar sobre o sucesso do tratamento e o que a gente pode melhorar. Com essa parte de documentação, a Germana nem se preocupa com isso, porque sabe que é a minha função, minha responsabilidade de organizar toda a parte de documentos da clínica perante a sanitária, a prefeitura, o conselho. Entro com a parte também de jornadas de venda junto com Sim. a recepção, né, de acompanhamento, porque é muito desgastante para a Germana já como médica passar 1h30 ali no consultório, fazendo a consulta, vendo exames. A Germana faz tudo muito personalizado, muito individualizado. A gente se conhece há 9 anos, eu nunca peguei uma receita da Germana igual, para você ter ideia. Até a nossa secretária fala isso. Nossa, a doutora Germana é um arraso, né? De fato ela porque ela individualiza mesmo cada paciente. Então, por que eu nunca contratei ninguém para trabalhar conosco lá dentro da enfermagem? Porque eu já estou acostumada com o método de prescrição dela. Então, qualquer outra Sim. pessoa que entrasse na nossa clínica e fosse para a enfermagem ia sentir dificuldade, talvez ela não fosse sentir a segurança quando o paciente estivesse lá. Pretendo desmamar isso, mas confesso que é um desafio para mim, porque eu gosto de atender as pacientes, né? A gente ali tem uma troca importante durante toda a jornada dela. Mas eu e a Germana, a gente se complementa muito dentro da clínica, né? Então, o papel do enfermeiro é complementar o trabalho do médico, né? Eu não tô ali só para funcionar, só para aplicar uma medicação. Eu tô ali para tirar as dúvidas dos pacientes, eles perguntam para mim para que o soro serve, para que a injeção serve, Sim. o nome do ativo, porque às vezes eu acho que eles até me testam, sabia? Mas eu tiro de letra, né? Porque gosto muito, domino muito, e eu e Germana, a gente sempre se preocupa em estar atualizada. Então, Germana vira e mexe está em curso, eu também vira e mexe estou em curso, eles acompanham a gente muito nas redes sociais. Então, não basta só ela como médica estar atualizada, tá? A equipe de enfermagem também tem que estar. E vendo do meu lado, por exemplo, a partir do momento que eu pego um paciente no dia a dia, o paciente, ele, se você for ver o médico, é o que ele fica por menor contato numa jornada de acompanhamento. Por mais que a gente, ele está lá na clínica, a gente se cruze, converse um pouquinho, quando ele tem alguma dúvida, você pontualmente leva ali no consultório, conversa um pedaço, antes do novo período de consulta, tira as dúvidas. No dia a dia é com o profissional de enfermagem e com o pessoal da recepção, que ele vai estar ali num contato maior. Então, assim, para mim, eu acho essencial, como médica, de ter uma equipe que eu sinto segurança e que eu sei que vai organizar a vida do paciente, que vai fazer as coisas conforme a regra dita, no Sim. sentido de tudo dentro dos conformes, em termos de legislação, em prol do paciente. Da Se você segurança for do ver, paciente, né, da né? segurança de o paciente saber que ele está assistido, não só do ponto de vista médico, mas também da equipe, dos equipamentos que a clínica dispõe, que a gente acha que isso é besteira, mas tem paciente que questiona isso, tipo assim, mas se tiver algum problema, se eu fizer uma alergia, se eu fizer alguma coisa, como que vai ser? Aqui tem alguma medicação, a gente tem alguns pacientes que eles são um pouco mais preocupados, talvez por toda essa, vamos dizer assim, essa má visão, né, que acabam levando. Quando falo de terapias injetáveis na mídia, normalmente é para dar uma visão negativa de uma prática tão importante. Então, tem paciente, às vezes, que é um pouco mais preocupado, essas coisas. Mas, assim, eu fico tranquila no sentido de saber que não só lá dentro, naquele momento que eu acabo tendo um contato maior com eles, mas como fora, ele sempre vai se sentir assistido. E o que eu sempre falo, Cris, assim, eu falo para as alunas, pega o estoque que vocês trabalham, leiam as bulas desses ativos, peguem na farmácia, entendam o que o médico está prescrevendo, para que quando você pegar a prescrição, você dominar cada ativo que está sendo colocado nessa bolsa de soro, nessa injeção, e quando eu sei que é ativo que é possível aparecer algum tipo de intercorrência, eu já fico ligada. Então, por exemplo, um PQQzinho da vida, que dá aquele calorzinho, né? Eu já aviso o paciente, se você sentir um calor aí na região dos Países Baixos, me avisa que isso é normal da medicação.
O que não pode acontecer é doer, arder, você sentir calafrios, tá? Então, você me avisa que eu vou diminuir o gotejamento. Então, Sim. eu sempre estou um passo à frente do paciente com a informação. Então, quando Legal. ele acontece, já não é uma novidade. Perfeito. Como vocês enxergam as terapias injetáveis no futuro, assim, aqui no Brasil? Vocês têm bastante experiência em questão de viu clínicas fora do Brasil, enfim, mas como que vocês veem o futuro dos injetáveis aqui no Brasil? A utilização deles? Eu acho que cada vez mais, assim, os profissionais eles estão se abrindo à possibilidade do uso das terapias injetáveis. Eu espero que a gente possa utilizar essa prática com ética, baseada em ciência, pensando realmente na saúde do paciente. Uhum. Eu vejo como um futuro promissor, mas precisa focar na individualização, que ainda hoje Na segurança, né? na segurança e na individualização do paciente, que ainda hoje, eu que estou em campo, vejo que não é. Perfeito. Gostaria de encerrar esse episódio do Win Academy. Obrigado, Rose. De nada, Cris. Obrigado, doutora. Obrigada, Cris. E até uma próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.